Olá, este é mais um bate-papo versátil. Estou aqui com Christian Petermann, jornalista e crítico de cinema. Agradeço a presença dele. E Obrigado, o Christian está convite. aqui, que é um prazer contar com ele, já que eu gostaria de ter convidado ele antes, mas esse convite veio, nós estávamos até conversando sobre isso, porque o gênero favorito do Christian é a ficção científica. Desde sempre, assim, eu já cedo sabia que eu queria ser crítico de cinema, mas antes disso, como espectador, como cinéfilo, desde pequeno, 6, 7 anos, realmente, ficção científica, e até hoje, intocável, é o meu grande fascínio. Uma boa ficção científica me transporta de forma inigualável. É muito interessante isso. Eu também tenho uma relação muito especial com a ficção científica e o Christian vai poder falar, a gente vai poder nessa conversa sobre clássicos sci-fi, falar um pouco da importância desses filmes e da importância do gênero também, que ainda, por incrível que pareça, tem gente que ainda tem preconceito ou olha, que não acha que é um subgênero, aquele tipo de coisa, né, que a gente sabe que ainda existe aqui no Brasil. Não só no Brasil, lá fora mas também, de modo geral, né? É ainda considerado um gênero meramente de entretenimento, escapista. Não se consideram que vários clássicos da ficção científica são verdadeiras análises de época, de tempo, de um inconsciente coletivo até, como a gente de repente até vai falar ainda. Sem dúvida. Eu acho que os filmes dessa coleção, eles permitem isso, né? Vamos falar, até estou sugerindo para o Christian aqui, vamos fazer talvez a abordagem cronológica, porque por questões de discos, de espaço, qualidade dos filmes, a gente acaba fazendo um recorte um pouco diferente na organização da caixa. Mas eu acho interessante a gente fazer um recorte cronológico, porque... Não fica aquela minha sugestão? É verdade. Uma boa. A sugestão do Christian dá certo. Uma sugestão de jornalista, de quem edita, etc. Isso, mas... perfeito. Olha, você pode então retomar a sua sugestão, que eu acho que é uma coisa muito legal que a gente vai ter oportunidade aqui. A gente até fará todos os outros 5 títulos cronologicamente, mas eu gostaria de comentar justamente, começar pelo mais recente, que é o único que eu vi estreando no cinema. É o único que eu vi realmente com a expectativa, com os trailers, com todo o anúncio, e fui ver na semana de estreia, que é obviamente, o Eles Vivem, do John Carpenter, o título de longe mais recente do pacote dos clássicos sci-fi. Sem dúvida. O Eles Vivem, ele está aqui na caixa, como vocês sabem, uma versão restaurada, Sim. com excelente qualidade de imagem e vários extras, inclusive uma entrevista bem interessante do Carpenter. Sim. É interessante, agora vamos saber a opinião do Christian. Eu tinha visto esse filme, eu fui vê-lo nos anos 90, quando eu trabalhava na 2001 em VHS. Era um filme assim, que foi lançado, mal lançado em VHS, e depois ficou esquecido, né? Eu fui assisti-lo, e depois foi interessante acompanhar aqui da década dos anos 2000, se tornou um cult, inclusive sendo usado em algumas faculdades de publicidade, em alguns cursos para se discutir propaganda subliminar. Certo. Né? Então, eu gostaria de você falar dessa experiência, de vê-lo na época, né, e de vê-lo hoje, né? Porque os filmes, na verdade, a gente muda com o tempo, com bagagem cultural, é uma outra Toda visão, certeza. é uma redescoberta. Sim, várias vezes quando você revê um filme, é outra história, porque você é um outro crítico, outro jornalista, outra pessoa, a ficção científica avançou, regrediu, etc. Mas eu assisti o Eles Vivem e aí eu fiz questão de olhar minhas anotações de época, porque desde sempre também eu anoto todos os filmes a que eu assisto, cotações e algumas observações. E a época, 88, eu dei 4 estrelas para o Eles Vivem. E é curioso, até perguntei, tipo, tudo bem, posso falar? Mas agora na revisão, eu sinceramente não gostei. Eu entendo muito o aspecto cult que o filme adquiriu, o uso até, vamos dizer, analítico, de estudo para essa questão da mensagem subliminar, entendo plenamente, mas eu realmente tropecei seriamente em 2 problemas do filme. Um problema e uma cena, digamos, de certa forma. Dá para saber, dá para perceber de imediato que é dos filmes do John Carpenter que ele menos teve dinheiro. Ele sempre foi independente, sempre lidou com orçamentos modestos, poucas vezes fez alguma produção maior, mas o Eles Vivem, você percebe que pelo potencial da história, ele teve que frear muita coisa, muita ideia por falta de recursos. E, em especial, assistindo ao filme hoje em dia, eu diria que pena que realmente ele não pôde pagar novamente o cachê do Kurt Russell, mantendo uma continuidade com o Kurt Russell ou qualquer outra pessoa que seja um ator. Porque Roddy Piper, para mim, naufraga todas as cenas em que ele tem que abrir a boca.
olhando hoje com distanciamento, com aquela estética de final dos anos 80, Roddy Piper é muito fraco como protagonista. Ele não consegue transmitir o espanto que é muito grande do personagem ante a descoberta que ele tem com os óculos, com toda a nova realidade. Eu entendo também a função do Roddy Piper para justamente a cena que hoje em dia assistindo, eu falei, pra que isso? Que é a luta dele. Quase 8 minutos. 8 minutos. Eu fui assistindo, eu não tenho relógio de pulso, mas celular, eu fui olhando o tempo, falei, o que é isso? Assim, sério, qual a função dramática nessa história, nessa premissa? Roddy Piper era um ator físico, lutador perfeito para isso, mas eu acho que com coreografia, tendo possibilidade de pagar, o Kurt Russell também poderia lutar na boa 8 minutos editados lá com Keith David, mas o Roddy Piper não consegue passar o espanto, o drama do protagonista, e aí eu já, vamos dizer, me distanciei. Agora, esta cena de luta, para um filme que tem uma história fantástica, algo para explorar tão legal, eu literalmente falei, por quê? Qual a razão de ser? Então, na minha revisão, diminuiu. Mas é fascinante ver como um grande mestre do cinema fantástico como Carpenter trabalha com a falta de recursos, tem essa ideia fantástica das mensagens no mundo todo vistas pela TV. É uma crítica violenta e que foi já feita antes e retomada várias vezes posteriormente ao poder de influência de uma televisão, de um circuito interno, de uma comunicação em domicílio, mas eu realmente foi o único título que revisto, eu me frustrei na revisão, em especial porque era um que eu tinha visto na estreia. Eu acho ótima sempre a trilha sonora do próprio John Carpenter, na linha eletrônica, até vamos falar de trilha sonora eletrônica ainda, mas eu adorava a época a atriz Meg Foster, uma atriz com olhos azuis impressionantes, e não me lembrava que o papel dela era, em si, insosso. Várias outras mulheres dos clássicos têm um papel muito mais decisivo, muito mais atuante no filme do que a personagem da Meg Foster. Mas é interessante como, de repente, cult vem gerado por vários espectadores, por mudanças de época, etc. E acompanha-se ou não. Cult é uma coisa extremamente pessoal na sua relação com uma obra. Mas o Eles Vivem, para mim, deixou de viver um pouco. Eu acho que é interessante esse relato seu, porque assim, acho que eu já tinha lido também, é um filme que também estava comentando com ele, que divide opiniões, né? Porque nenhum culto, nem os clássicos não são assim discutíveis, são unanimidade. Sim. Né? Então, certo ponto de vista, essa questão da atuação do Roddy Piper, eu acho que assim, mesmo quem gosta, por exemplo, eu gosto muito, é o meu filme favorito da Caixa. Mas, é assim, o teu filme favorito da Caixa? Eu falo isso depois da revisão, tudo. Tá. Mas assim, eu acho que realmente na minha opinião, a questão da interpretação dele, realmente, eu concordo. É um ator na verdade, nem era ator. Sim. Era uma pessoa de luta livre. Tem até a história interessante que ele traz aquela famosa frase que meus chicletes, né? Vim aqui para chutar traseiros e mascar chicletes, e meus chicletes acabaram, que virou até camiseta. Uhum. Foi ele que trouxe essa frase, que era uma frase que ele falava no ringue, né? E também essa cena, sem dúvida, uma das razões, talvez, seja do Carpenter usar essa habilidade dele, essa coisa dele. Mas eu concordo que dramaticamente os atores são fracos, mas eu entendo. Eu acho que o grande do filme é a questão do comentário social, né? Que ele está embutido de muita... Assim, eu acho muito feliz na trama, né? E eu acho que é um filme que consegue, ao mesmo tempo, ser um filme de entretenimento e um filme que traz uma análise, uma mensagem, ele consegue ser uma forma feliz, que é esse famoso que eu falei no outro bate-papo que eu tive sobre o filme do sci-fi, que é aquela ideia do filme que é um filme engajado politicamente sem ser retórico, sem ser discursivo, sem ser com mão pesada. Discursivo. Ele é um filme tem toda aquela questão da crise econômica, da classe baixa em crescimento cada vez mais visível na rua, sendo bem pontuada com essa crítica realmente de domínio da Sem TV, dúvida. etc. E tem uma coisa interessante, que eu até comentei isso, que agora nessa revisão, fui ver umas 2 vezes, fiz até, essa última tradução foi minha, e que é justamente aquele no início, se você perceber o personagem do Roddy Piper, uma coisa ele faz que as pessoas deixaram de fazer quando viraram gados, aquelas pessoas que seguem aquela coisa, desumanização do homem, que é um tema da ficção científica, que é a capacidade de observar. Certo. E através da capacidade de observação dele, o filme inteiro no início, ele observa muito, ele vai até chegar à conclusão
que há algo estranho e que até chegar aos óculos. Então, assim, antes de usar o óculos, ele usa a própria capacidade do olhar. Sim. Então eu acho que foi uma coisa interessante. Tem pequenos pontos no filme que são bem interessantes, assim, que o Carpenter coloca. A gente sabe que às vezes não coloca conscientemente, inconscientemente, mas traz. E é um filme que tem todo aquele contexto dos anos 80, da era Reagan, como você vai entender o V de Vingança com a Margaret Thatcher, Sim, uma crítica do Alan Moore, muito forte ao thatcherismo, você tem uma crítica à era Reagan, aos republicanos, aos IUPs dos anos 80, Sim. né? E eu acho que é bem marcado. A caracterização dos alienígenas é completamente IUP, completamente. E tem um humor também. Então, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, é um filme que é interessante, é divisivo, né? Mas é um filme que é relevante, independente, realmente, Sem dúvida você concorda nenhuma. que tem. Eu acho que pro bem e pro mal é um filme que traz questões e daria pra gente fazer aqui um debate sobre o filme e tudo. Exclusivamente mas, sobre o realmente, filme. uma coisa é indiscutível. Rod Piper não é ator, né, gente? Né? E aí, de repente, com essa memória afetiva que eu tinha relacionada, dúvida. foi de Isso repente. eu não tenho dúvida, né? Porque realmente choque, concordo mas... com você plenamente. E poderia ter usado um pouco melhor o Mac Foster, mas ok. Mas tudo bem. Agora vamos então fazer em ordem cronológica. Ele foi o último, representa os anos 80 na caixa. E ele representa, na verdade, tem várias conexões nessa caixa. Tem a ordem cronológica e tem as questões das vertentes da ficção. Ele está na vertente de invasão alienígena, certo. que é justamente o filme mais antigo da caixa, Sim. que é de 1953, de um mestre, né, da ficção científica, do gênero de fantasia, que é o Jack Arnold, um grande diretor desse gênero. Então, vamos falar do Ameaça que Veio do Espaço, que é uma raridade, aliás. É uma curiosidade, depois de assistir ou reassistir ao filme, ver o trailer, ver como o filme foi apresentado à época. Porque estamos assistindo uma versão 2D, mas o filme foi um dos primeiros trabalhos dos anos 50 que tentou implantar industrialmente, comercialmente, o 3D como uma atração extra. E o trailer destaca, por exemplo, as cenas das rochas caindo do penhasco, a nave chegando contra a câmera, todos esses efeitos didaticamente apresentados no trailer. E deve ter sido fascinante para a plateia assistir um filme que sugere uma possível invasão, uma ameaça alienígena com essa tridimensionalidade, mas antes de mais nada eu acho que todo mundo ficou bastante surpreso pela natureza dos alienígenas, pela real intenção ou presença, o que justifica a presença dos alienígenas. Tudo bem, tem muito do Ray Bradbury aí no fundo, nessa postura, mas pensar em 53 são apenas 15 anos depois da transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos, do Orson Welles. Ou seja, as pessoas ainda estavam bastante embutidas do terror de uma invasão ou automaticamente atrelando a imagem de um alienígena como um invasor negativo, maligno, predatório. E a forma como, no final das contas, é apresentado este alienígena, que antes de mais nada não está nem aí para a gente em si, nos deixa em paz, queremos apenas resolver a nossa questão aqui e vamos embora, mas se vocês atrapalharem a gente se manifesta, é muito revolucionário para o cinema. Tipo, é uma ameaça apresentada de uma forma muito interessante. E eu acho que o filme tem um tempo perfeito, é enxuto, é curto. Jack Arnold tem realmente a noção do entretenimento da época. É um filme que poderia depois ser usado em sessão dupla de drive-in, etc., mas era uma produção maior do momento, mas era entretenimento rápido, filme curto, explorando o orçamento realmente onde mais importava, que era toda o arcabouço visual, o impacto visual, e um romance no meio da história, sempre também para o espectador poder levar a sua namorada, que era imprescindível, e até hoje tem esse lance de trabalhar com os dois sexos para realmente poder levar os casais para assistir esses filmes que teoricamente são mais masculinos, digamos. Isto não tem nada a ver, é um preconceito, mas associa-se, de repente, esse entretenimento de futurismo
com um espectador mais masculino. E é um filme que eu acho que, assim, além do artesanato, a direção do Arnold é muito criativa, muito inventiva. Você falou que é um filme que foi feito, é curto, é um filme que entretém, né, mas que é muito bem dirigido pelo Arnold. E tem uma coisa muito bacana, que é justamente que você, acho que frisou bem, que é a visão que ele faz, na verdade, é um filme sobre a tolerância, sobre o que o medo do outro e do desconhecido nos faz menor, né? Ou seja, ele é uma parábola de como o medo do desconhecido provoca a ignorância, a violência. Como a ignorância leva é muito atual, inclusive. Extremamente atual nos dias de hoje. E é uma coisa interessante que, no contexto, ele é um dos poucos filmes que não vai fazer essa visão que você falou, a negativa do terror da invasão alienígena, nem tem, e é muito importante isso, porque naquela época, gente, a Guerra Fria está em andamento. Exatamente. E vão ter muitos filmes que vão fazer a alegoria, né, dos alienígenas, a invasão comunista. Isso. Né? Então esse filme, na verdade, ele vai na contracorrente a isso tudo, né? E os alienígenas, inclusive o uso da câmera subjetiva, alguns recursos de direção que o Jack Arnold faz é muito bacana. Aquele efeito de bolha em torno das lentes, que criativo. A visão, é o ponto de vista do alienígena, é muito interessante até hoje. É uma solução, de certa forma, bastante simples e, como se sabe, muito curta. Eram tomadas que tinham que ser feitas rapidamente porque a bolha não resistia por muito tempo em torno da lente. Máquinas muito quentes, etc. Enormes, né? Exatamente, enormes, pesadas, quentes. Mas é um recurso fantástico. E cria, literalmente, uma sensação de terror, porque te desorienta, tira o eixo. A pessoa não está acostumada a ter uma visão rápida, distorcida dessa forma, à época. Pensando sempre como é fascinante você tentar pensar como um espectador de 53, visualizando uma situação futurista, fantástica, fora do controle. Não, sem dúvida. Isso é muito importante. E destacar a criatividade do Jack Arnold, como a gente vai ver depois falar do Bava, que com poucos recursos cria, um criador visual, é um mestre da criação. A gente até fica, um exercício que a gente faz, é pensar hoje com os recursos, imagina um Jack Arnold, um Mário Bava podendo trabalhar livremente, né? Então, mas é até interessante que eles não dependiam onde eles chegariam, que soluções eles apresentariam. Seria muito interessante. Realmente é um grande filme, é a primeira vez que sai, que eu saiba, aqui em DVD aqui no Brasil. Já tem outras coisas do Jack Arnold, mas é bem interessante. E também, dos anos 50, tem um filme, talvez o filme mais famoso da Caixa, o filme realmente que está em qualquer antologia de ficção científica, como uns 10 filmes mais importantes do gênero, não vou falar se é um dos melhores, mas os 10 mais importantes, que é O Planeta Proibido. É um filme icônico, né, com uma personagem maior, né, que é o Robbie, o robô. E é um filme muito, eu acho que na revisão ganha também. Não vai ver se Nossa, ganha muito. Na revisão ganha bastante. Novamente, por ser um filme concebido como entretenimento mesmo, também enxuto, bastante direto na história, sem prolixidade, mas ele tem vários aspectos surpreendentes, como, por exemplo, criar um ícone que realmente foi além filme. Além de ter atuado em outros filmes, fez várias campanhas publicitárias, que é o Robbie the Robot. O robô, é a primeira vez que um robô, de repente, conquistou a empatia, criou um mito em torno de si. Eu fiquei pensando, acho que literalmente, ainda mais pensando em robô móvel, até o Star Wars, até o C2P0, não houve nenhum semelhante. A gente pode pensar, de repente, no computador Hall, mas é um computador, uma coisa estática. Em termos de empatia, de criar uma identificação, de ter fãs, em especial muitas crianças também adorando, é bastante interessante pensar no final dos anos 50, um robô, uma vestimenta, um uniforme, conquistar tanta empatia. Mas, além da erudição, que eu ficaria também bastante intrigado em ver como seria trabalhada hoje, da erudição de partida de uma premissa shakespeariana, a tempestade, com o inimigo à espreita, o inimigo envolvendo a situação central. Acho fascinante como o filme trabalha a psicanálise colocada. Assim, realmente, pensar que o grande monstro, o grande inimigo é o id, é o seu próprio inconsciente, é você se manifestando. Desculpa se eu estou colocando algum spoiler para quem ainda não viu o filme,
Mas é que o filme já realmente é um grande clássico e é uma das questões mais exploradas dele, é como, de repente, ele resolve muito bem que muitas vezes o grande ou o maior inimigo está dentro de si mesmo. E numa situação de, vamos dizer, de isolamento, de ilha, muito bem apresentado, e o ganho fantástico de ter podido contar com um grande ator como Walter Pidgeon, que brincou com esse papel. Ele deve ter se esbaldado fazendo uma ficção científica com um personagem de arco dramático interessante, revelador. Não, é um filme fascinante. E é um filme que é importante, inclusive tem uns extras, tem dois extras, tem o making of muito bons. E tem o sobre o Robbie. E é um filme, no making of eles falam que foi a primeira super ficção científica, uma super produção. Sim. Foi um marco nos anos 50. Porque não se gastava dinheiro com esse gênero, que era um gênero B, era um gênero menor, era um gênero de entretenimento. Então gastar, e investir... Você vê com padrão MGM. A MGM tem um padrão de filmes assim, luxuosos, né? Sim. E eles investem muito nesse filme. E isso é impressionante como, assim, além você percebe que é uma superprodução, mas a criatividade também nos usos dos efeitos especiais que até hoje não envelheceram. São bonitos, claro que tem aquele charme anos 50, mas são convincentes. Eles fluem naturalmente. Não é uma coisa que distrai, assim, que ficou tosco ou ficou mal feito, não. Pelo contrário, tá muito amarrado, muito bem feito na trama, né? E é muito feliz mesmo. Filme que cuida do figurino da filha o tempo todo diferente, insinuante muito para a época. Mas antes de mais nada também, para mim, tem uma referência constante que aí eu mencionaria novamente John Carpenter. Graças em especial a esse filme também abriu-se as portas da trilha sonora eletrônica, exclusivamente eletrônica. Isso é fundamental. John Carpenter bebeu assim direto na veia. Todo o trabalho posterior dele como trilheiro começou com a possibilidade de uma trilha sonora sem orquestra, sem instrumento humano, digamos, sendo construída. Eu acho fantástico como, em especial nas ficções científicas dos anos 50, o theremin é usado, a sonoridade do theremin, indicando aquela coisa fantasiosa, indefinida, nebulosa da ficção científica, é muito bem usado no filme. É uma trilha que não é melodiosa, muitas vezes é atonal, mas ela dá um clima perfeito, justamente porque, no fundo, está-se também trabalhando com leituras psicanalíticas mesmo da situação. Uma ficção científica de menos de 1h30, com todos esses elementos, no final dos anos 50, é impressionante. Não à toa, como você mesmo falou, é dos grandes clássicos, geralmente entre os 10 mais da ficção científica, muitos citam esse filme, porque ele não envelheceu e eu imagino assistir à época. Eu acho que deve ter gente que ficou meio perturbada com a revelação, ou não entendeu direito, mas aquela visualização do monstro só com efeitos sugeridos na fotografia é fantástico. É fantástico mesmo. E assim, eu acho que é um dos filmes mais emblemáticos de uma era de ouro da ficção científica, que é a sci-fi dos anos 50, junto com Guerra dos Mundos, junto com Vampiros de Almas. São aqueles filmes que é uma trinca de ouro da ficção dos anos 50. E é um filme para ser visto e revisto. E tem curiosidades, né? Tem o Leslie Nielsen, um papel dramático, né? Exatamente. De mocinho. Você até raro, quase né? começa a rir só para ver a presença dele. Muito interessante. Você que conhece toda a carreira posterior dele, que passou a ser especializado em comédia, mas ele como galã romântico, ele como herói envolvente, pegando a mocinha da história, né? Muito interessante. Tem cenas de humor muito engraçadas, a cena do uísque com o robô é super hilária. Realmente é um filme gostoso de se ver e um filme que tem várias camadas, né? Sim. Que isso é muito importante, não é só diversão, também tem muita reflexão lá por trás. Outro muito filme bem que poderia se trama. falar exclusivamente só sobre ele, que há muito o que tirar. Sem dúvida de tirar. E esse realmente, na revisão, permaneceu intocado. Até talvez para mim cresceu um pouco mais. Eu devo ter visto o filme pela primeira vez há uns 20 anos, ou até um pouco mais. Ele realmente até porque cresceu. A cópia está muito bonita, tá, né? Uma cópia restaurada, tá super, é um filme bonito, se ganha muito numa restauração, né? E agora vamos falar do filme que é também, para mim, um dos favoritos da Caixa, é uma pérola, porque quase ninguém comenta desse filme, que é de um grande diretor, também um dos meus favoritos, que é o Joseph Losey. Sim. O filme Os Malditos, também lançado no Brasil na época, como O Mundo Os Condenou, que é um filme produzido pela Hammer, Esses de um títulos diretor... que às vezes você pensa, quem pensou nesse título?
O mundo os condenou. Como assim? Mas, ok, voltando. Deixa de cafona, até meio poético isso daí, né? Tem uns piores, né? Tem uns que são terríveis. Mas, assim, é de um grande diretor que depois ficou mais conhecido como, digamos, eu não gosto de usar esse rótulo de filme de arte, ele ficou mais conhecido depois, posteriormente, ganhou prêmios, ganhou inclusive Cannes. A parceria, né, com Dirk Bogart, né? Criado, com Harold Pinter, aquela coisa toda, O Mensageiro, belíssimo filme. Então, Os Malditos de Joseph Losey, uma raridade que pouquíssima gente tinha visto. E é uma grande descoberta. Não sei se você tinha visto. É a minha primeira vez. Foi a minha primeira vez. Eu não tinha visto. É um filme raríssimo mesmo. E eu, sinceramente, mesmo já tendo visto vários filmes do Joseph Losey, e até fiquei pensando, o único que eu vi estreando no cinema foi a ópera Don Giovanni, que é de 79, foi o único Losey que eu vi estreando, mas eu não sabia que Joseph Losey tinha trabalhado para Hammer. Eu achei isso fantástico. O estúdio totalmente voltado ao cinema de gênero, que eu, por muitos anos, vi realmente atrelado mais ao terror gótico, etc. Apresentando um trabalho de Joseph Losey, já construindo uma filmografia sólida, já tendo um retorno respeitado da imprensa de cinema, mas num filme que eu achei bizarro. Para mim é o filme mais estranho, mais bizarro dessa seleção, porque ele é praticamente 2 filmes em um. Isso é perfeito. E além de ser 2 filmes em um, ele trabalha, pensando no espectador médio, no espectador comum, com 2 dos maiores medos do espectador naquela época, que era a gênese de uma juventude rebelde, de uma juventude delinquente, pós a geração James Dean, Marlon Brando, anos 50 para 60, havia realmente um crescimento dessa manifestação jovem nas ruas que ocidentalmente preocupou muito, e os espectadores na sua zona de conforto, classe média, caretas, vendo isso como uma nova ameaça social e toda a ameaça da guerra atômica, da Guerra Fria, a presença constante. Então, você tem no filme, em paralelo, 2 monstros, digamos, sociais, históricos da época, que era realmente uma juventude que começou a verbalizar, a ser mais agressiva, a ir para as ruas, e, de repente, um medo dos efeitos de uma contaminação atômica, de experiências atômicas do Holocausto. É muito interessante. E é também fascinante ver Oliver Reed, que se tornaria um dos grandes atores top A na Inglaterra, trabalhando com Ken Russell, com vários cineastas, fazendo aqui o mocinho rebelde, ou vilão, digamos aí. Um dos 2 vilões, entre aspas, da história. Mas eu fiquei fascinado. É muito retrato de época, é muito representativo do novo cinema britânico que surgia no começo dos anos 60. Eu fiquei fascinado. Para mim foi uma revelação, a primeira vez que eu assisti. Eu também, na verdade, eu tinha visto uma cópia muito ruim, e quando eu selecionei, falei, essa ideia justamente que nessas nossas caixas a gente procura trazer essas pérolas. Sim. Filmes que são grandes filmes, mas que são pouco conhecidos aqui, poucos vistos. E esse filme realmente eu adorei. O final eu acho extraordinário, né? A sequência final, o desfecho é um desfecho sem ser spoiler, não é um final positivo, não é um final feliz. Impactante, é um soco no estômago, né? Nossa. E muito bem, a mise-en-scène muito bem realizado pelo Losey. E é um filme que você falou bem, que é um filme que a primeira coisa que a gente vê são 2 filmes em um. Sim. Começa como de uma forma, depois vai para essa questão do holocausto nuclear e consegue ser muito feliz nessa discussão. É um filme que é perfeito para mostrar retrato de época, como a ficção se vê pelo prisma da época que foi realizada. Usa, de repente, realmente elemento muito contemporâneo para questionar o momento. E tem uma reflexão essencial da questão da hecatombe nuclear que faz lembrar, inclusive, filmes como o Luz de Inverno do Ingmar Bergman, que é muito interessante essa reflexão sobre o holocausto nuclear, e propõe, eu fiquei depois vendo, que diz que a gangue do Couro Preto, que é um máximo lá do Oliver Reed no início do filme, que lembra a música, muito Laranja Mecânica, poucos anos depois, que o Burgess, a dinâmica deles. Ele escreveu, acho que o livro pouco depois, o Burgess teria escrito, que o Burgess teria usado uma das referências do livro Laranja Mecânica que o Kubrick viria adaptar, era justamente o Oliver Reed desse filme. Nossa, você nota imediatamente pelo gestual dele, o uso da bengala, a forma física de se relacionar com seus colegas de gangue. Eu falei, nossa, Laranja Mecânica. É verdade, isso impressionante. É incrível. Realmente eu acho que é um grande filme que merece ser visto mais de uma vez.
E estou muito feliz de trazer, e como o Lozen é um diretor versátil. A gente já lançou o Rei e o Cidadão na Caixa Primeira Guerra no cinema, um filme de guerra impactante, super impactante, e um noir maravilhoso, que é o Cúmplice das Sombras na Caixa Filme Noir. Então ele transitou muito bem no cinema de gênero, né? Então é realmente um grande diretor. E é um cineasta atualmente esquecido. Esquecido. Ele no Brasil realmente... ninguém comenta. Eu né? há muito tempo não lembro de uma retrospectiva de Joseph Losey. Seria um nome realmente para ser resgatado como um conjunto de obra muito interessante. Sem dúvida. E, como você falou, que realmente explorou vários gêneros, não se manteve numa linha constante. E hoje em dia tem essa pecha, vamos dizer, de diretor de arte. É. Mas, por exemplo, com Os Malditos, ele fez um filme extremamente de entretenimento, de gênero, mas de gênero, baixo orçamento. com toda essa nuance, com todas essas leituras secundárias, terciárias, etc. Sem dúvida. E aí na mesma década, né, acho que 2 anos depois, tem um filme que se tornou um cult. Eu tinha visto isso em VHS na época. O VHS ficava perdido lá na 2001, uma capinha preta, tá uma cópia muito ruim. Depois tive a oportunidade de jantar com a estrela do filme, uma das estrelas do filme, e até me arrependi. Por qual ocasião? O Norma Bang, o cara lançou um documentário sobre a pianista, a Guiomar Novaes. Aí teve um lançamento. Até contei essa história lá num outro bate-papo, que eu fui com ela na São Paulo Fashion Week, e foi aquela coisa meio Norma Desmond, meio Sunset Boulevard, aquela estrela, a diva que voltava aos holofotes. Eu senti um pouco isso, então parecia que eu estava no filme do Billy Wilder. E aí depois eu jantei com ela e acabei, na época eu não conhecia o Bava, né, fui conhecer o Bava depois, e eu não tive a oportunidade de perguntar para ela como foi trabalhar com o Bava. Depois eu fiquei sabendo quem o Alfredo Steinheim, as pessoas que conheceram, que ela não gostou muito da experiência, disse que o Barry Sullivan era um grosso, aquela história toda. Certo. Né? Mas é um filme importante, que assim, é um filme que se tornou cult por ter sido, né, a grande, digamos assim, uma referência, isso é muito discutido, há uma discussão intensa, uma das grandes referências para o Alien. Mas independente dessa questão que a gente vai entrar, eu acho que é um filme de criação visual e é um paradigma de filme B de ficção científica de um grande gênio criador que é o Mário Bava. Então eu queria falar um pouco do Planeta dos Vampiros. Eu também não conheço muito da obra do Mário Bava, que é uma obra extensa, numerosa e também de flerte intenso com o cinema de gênero. Eu conheci antes o Lamberto Bava, a obra do filho, que não é tão talentoso quanto o pai, mas quando eu revi agora o Planeta dos Vampiros, algo que mais me chamou a atenção é como uma produção italiana, Cinecittà, sem muitos recursos, é suntuosa. Os cenários são grandiosos, bem interessantes. O cenário do planeta rochoso, com uma dinâmica, um uso de espaço das pessoas pequenas caminhando, tem um porte que a produção realmente disfarça muito bem, mostrando realmente a maestria. Mário Bava, um íntimo conhecedor dos truques da sétima arte. Mas é curioso, por exemplo, ver o uso da Norma Bang, que chegou já ao cinema italiano exportada como um símbolo sexual do nosso cinema novo, passar o filme todo completamente coberta, inclusive explora, com né? aquele figurino que, nossa, as pessoas devem ter ficado extremamente tesas em mobilidade. Deve ser muito quente, né? Que Muito você olha quente, pra roupa extremamente assim, né? fechado, Norma Bang completamente coberta, digamos assim, mas eu acho um belo exemplar de como, de repente, com os épicos religiosos e com os filmes de terror, com várias produções, o cinema italiano flertava com o cinema comercial hollywoodiano, mas fazia um trabalho à parte. Assim, havia uma grande imitação em temáticas, às vezes importando atores, mas pela própria natureza italiana, a forma de apresentar, tem uma peculiaridade, um gostinho extra muito interessante. Gostei bastante de rever. Foi outro filme que, para mim, na revisão, cresceu. Achei mais interessante, mais bem elaborado, bem cuidado do que a primeira vez que eu vi, que eu acho que acabou sendo o primeiro filme do Mário Bava que assisti. Depois eu vi A Maldição do Demônio e vários outros. Mas é uma produção curiosa, Sem dúvida, e eu até falo novamente aqui, porque tem pessoas que às vezes não entendem. Esse filme é um caso que ele foi filmado, cada ator falava o seu idioma. Então, Barry Sullivan falava inglês, isso. Norma Bang falava português, e tem acho que a Angel Arandi falava espanhol.
E aí depois não Samba existe do uma crioulo versão, doido. não existe uma versão original, existe uma versão dublada em inglês e a versão Sim. dublada em italiano. Inclusive, Aliás, um dos extras é uma cena, a cena final, falada né? em italiano. Em italiano, é muito engraçado. E assim, é um filme que realmente eu acho que é interessante depois de vocês fazerem, eu não tive tempo de fazer agora, que é vê-lo e aí rever o Alien e até o Prometheus, para as relações, as ressonâncias, há toda uma discussão que é muito interessante aí Da sobre incorporação, a incorporação, a influência, né? Tem a questão do planeta, da ambientação, das soluções do roteiro. Então é bem interessante, é um filme realmente muito influente, numa cópia maravilhosa também, que resgata esse mestre da fotografia, o mestre dos efeitos especiais, que é o Mário Bava. Sim. Né? Isso daí, É o filme todo feito em cena mais estúdio. colorido, mais intenso, mais feito com elaborado. perspectivas, E né? é tudo A em coisa é estúdio, você impressionante. percebe isso. Maquetes, tudo, né? Exatamente, maquete, você percebe o limite, digamos, do cenário, mas é uma viagem, é fascinante. Sem É um dúvida, belíssimo realmente. convite. E aí, na caixa também, fechando a caixa, a gente falou da produção dos anos 80, com Eles Vivem, dos anos 50, com A Ameaça que Veio do Espaço, Planeta Proibido, dos anos 60, com Os Malditos, Planeta dos Vampiros. Fechamos nos anos 70, com um filme também que é bastante cultuado, que é o Logan's Run, que é o famoso Fuga no Século 23. E né? esse foi o outro título que eu não tinha assistido. Eu assisti a série. Quando eu era criança, eu via toda e qualquer série de ficção científica que passasse na TV. Assisti o Perdidos no Espaço, mas sempre fui do Star Trek. Assisti Espaço 1999 e eu assisti essa série que eu acho que durou 2 ou 3 temporadas, não foi uma série muito bem sucedida, Fuga no Século 23. E só agora que eu fui ver o longa-metragem que deu origem, que é uma superprodução. É uma superprodução, é um filme impressionante, no tamanho realmente colossal, e não é maquete dos cenários, você vê isso nitidamente. Né? Muitos figurantes. E tendo uma ideia de futuro distópico que é bastante atual também, que trabalha com o culto à juventude, o culto à aparência, à beleza jovem. Você passou do prime, você passou do teu auge, vamos eliminar, vamos fazer uma sociedade... A gente tá mal, depois dos 30 já Nossa, teria ido pro carrossel. Eu já né? teria... O carrossel faz eu já teria tempo, explodido lá no ar há muito tempo. É verdade. Mas é um filme bastante interessante por esta visão de futuro, por esta higienização da sociedade, como de repente fazer uma sociedade funcional com qualidade de vida, eliminando a velhice, eliminando a decrepitude, mas... Vamos dizer, assistindo de repente também hoje, acho um filme que tem uma primeira hora melhor do que uma segunda. Eu também. Ela se torna um pouco frouxa, ele perde um pouquinho a mão. Michael Anderson, de repente, não sei se por algum problema de roteiro que ele tinha a mão, mas ele tem um começo muito melhor, muito mais fascinante. O final eu acho especialmente fraco, assim. Eu acho que é mal resolvido, né? Eu realmente concordo perfeitamente. A mesma impressão, e eu tenho conversado com várias pessoas sobre esse filme, que é justamente isso, uma primeira metade muito interessante, com tantas possibilidades. Mas aí depois a conclusão, o andamento realmente é um pouco infeliz. É uma pena, mas é um filme que é um dos perfeitos filmes aí nessa caixa para mostrar o que é um futuro visto pela época da produção. É um futuro muito anos 70. Sim. A discussão lá do hedonismo, a discussão da revolução sexual, né? Tem uma sexualidade. O filme tem até um diálogo do 68 Friends. nitidamente. Eu acho que ele o personagem do Friends fala que é o filme mais sensual que ele tinha visto, porque tem uma sexualidade muito latente. Ele sugere orgias, ele sugere drogas e loja, ambientais. Né? Tem a loja da sexualidade, um sex shop lá, né? Totalmente. De orgias, é realmente um filme pós-Barbarella. É um filme que lida com uma sensualidade futurista bem pós-Barbarella. E tem uma coisa meio assim de hoje dos aplicativos de sexo casual. Né? Tem um filme já antecipa você isso. Você chama, você seleciona o teu parceiro ou parceira da noite, etc. Nossa, é muito interessante realmente. Tem também a atriz, a Farrah Fawcett Antes das Panteras, com aquele cabelão. Mas já com aquele cabelão, né? Aparece o cabelo, você fala, já Farrah Fawcett imediatamente. E é um filme que, assim, foi uma superprodução da Warner na época, que acabou sendo eclipsado, porque foi lançado pouco antes do Star Wars. E Star Wars só tornou... são 4 anos. Hoje em dia, 4 anos não representa muito. Mas a época, no ritmo da sociedade, no ritmo de consumo, 4 anos, vamos dizer...
representava realmente uma sombra muito grande para o ícone que viria em seguida. Isso, e acabou esquecido, nunca tinha sido lançado aqui também, foi a primeira vez que a gente lançou. Então, assim, foi também uma raridade que está na caixa. E assim, eu aproveito que o Christian está aqui, né? Espero, né, poder contar com ele em outros bate-papos e esperamos, com certeza. Agradeço aos fãs que compraram, aí a edição já está quase esgotada. Quase esgotada? Legal, legal. Um sucesso. E com certeza teremos outros volumes, sempre com essa proposta de mesclar um pouco as diferentes vertentes, as diferentes épocas, para trazer um panorama do gênero, que é um gênero muito rico, que produziu muitas obras-primas, pérolas, filmes importantes para o cinema. E eu acho que uma das brincadeiras mais fascinantes, é sempre interessante você tentar se transportar para a época do filme, mas uma coisa é de repente assistir filmes contemporâneos da época tratando do tempo atual, ou fazendo dramas históricos, mas ver como cada época imaginava o futuro. Isso, para mim, é a melhor tradução, realmente, do pensamento de época. Isso é o que mais muda, como você visualiza como será o dia de amanhã. E nessa caixa isso está bem representado. Acho até que é uma experiência legal, para quem não conhece a maioria ou vai rever, assistir mesmo cronologicamente. Eu acho uma boa também. Não vai ter nada de didático, chatinho nisso. É que você realmente vai ver uma evolução da indumentária, dos figurinos, do conceito de nave. É bem interessante. É bem bacana. Então tá certo, Cristian. Eu agradeço muito sua presença. Eu que agradeço o convite. Agradeço a vocês aí que acompanharam, nos acompanharam. E até o próximo Bate-Papo Versátil.